Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês para compartilharmos, né, os ensinamentos de Jesus com o nosso evangelho no lar. E hoje eu vou tentar colocar aqui para nós o compartilhamento da imagem do retrato de Maria. Vamos ver se dá certo, que eu acho que vai ficar muito bonito. Vamos lá. Tá aparecendo em tela cheia, Inês? Sim, Ah, que bom. Fico feliz que tenha dado certo. E dá para ouvir o áudio? o áudio seu, a sua voz ou a música? A música. Não, a música não. Ah, então eu não sei compartilhar direito, mas vamos deixar a Maria aí, depois eu, com um pouco de tempo, eu vou pedir ajuda aos universitários para ver se eu consigo compartilhar. Não sei por que que não saiu o som. O som aqui está ligado. Deixa eu aumentar um pouquinho para ver se vai. Não melhorou? Não. Bom, então vamos ficar com a imagem dela, né, que já nos auxilia muito. Então vamos, você gostaria de fazer alguma parte do evangelho hoje? Eu posso fazer as vibrações. Perfeito. Então, já pegou a sua água para que possa ser fluidificada? Então, quem não pegou a água, pegue para que a gente possa nos servir da equipe do Dr. Bezerra de Menezes e fluidificá-la ao final do Evangelho. Então, vamos assim, elevando o nosso coração e o nosso pensamento ao alto, junto ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, rogando que a luz do nosso Mestre possa nos envolver nesse instante, serenar a nossa mente, aliviar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para a boa nova da noite de hoje. E vamos assim nos ligando amorosamente a todos aqui presentes, os nossos mentores espirituais, os nossos amigos, espíritos amigos e protetores, todos esses amigos espirituais que fazem parte da egrégora do nosso grupo Exercitando o Amor, que nos intui, nos auxilia, nos protege durante toda essa atividade online e já verifica as nossas necessidades desde o momento que aqui iniciamos. E assim, com o nosso coração imensamente gratos por mais essa oportunidade, vamos dar início ao nosso tema da noite de hoje. O tema de hoje, ele é extraído do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel. Caiu na lição 56, que foi aberto aleatoriamente, e cujo título é Maiorais. E aqui nós temos uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35, que diz: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz aqui a respeito dessa passagem do Evangelho de Marcos. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra,
não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamos do mundo materializado, nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. E por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da terra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa. Poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Então, vamos ver o que podemos estar aqui refletindo, né? Acerca desses ensinamentos. Bom, essa passagem deixa muito claro que se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos os servos no geral. Ela nos ensina a refletir e a substituir a vaidade e o desejo de superioridade pela humildade e o serviço abnegado. Nós aqui, enquanto encarnados na Terra, nós somos, de certa forma, meio que moldados pelo rebanho, né? Pela consciência coletiva, pelos valores da época e da sociedade em que renascemos e que estamos instruídos. Então, a própria mídia nos cerca de informações que crescem os nossos olhos menos avisados, no sentido do que seria ter sucesso, do que seria ser feliz, do que seria ser uma pessoa plena. E esses valores estão sempre ligados ao consumismo, ao materialismo. Então, desde muito jovens, nós já vamos crescendo e nos formando na adolescência e na vida adulta através desses conceitos, né? Principalmente hoje, com todo esse avanço da rede social, torna-se ainda mais complicado para os nossos jovens, que se não forem ligados desde cedo a instituições que evangelizem, independente do credo, e se não tiverem uma educação mais voltada aos valores morais e espirituais, que o próprio berço familiar, né, já pode estar passando, a pessoa realmente fica com aquele modelo de mundo que vê na internet, que vê nas postagens dos outros e acaba perdendo interesse pela realidade com que ele vive, que na verdade, diga-se de passagem, é uma realidade basicamente geral, né? Porque as pessoas postam o que é bonito, o que é belo, o que é chique. Ninguém posta os problemas do dia a dia, as complicações de relacionamentos, as frustrações, aquilo que se é desejado e não alcançado. Então, é muito complicado quando a gente não tem um filtro e acaba tendo como modelo de mundo aquilo que o próprio mundo nos apresenta, né? Porque nós já vimos em diversas passagens comentadas anteriormente aqui do nosso Evangelho, de que estamos no mundo, precisamos do mundo e das coisas dele. Bens materiais para termos um relativo conforto, para termos o sustento necessário, para termos um teto, para termos algum lazer. Sim, mas nós não podemos pertencer ao mundo, no sentido de apego e de subjugação. É muito importante que viemos sempre a fortalecer o nosso lado espiritual, e não apenas focar no lado material, como é que o mundo nos prega.
Então, em linhas gerais, tem todo esse contexto a que somos submetidos desde muito cedo, né? E, além disso, essa lição enfatiza a questão da nossa vigilância contra a vaidade, né? Que é mais ou menos aquilo que a gente vai desenvolvendo dentro de todo esse contexto que eu citei. A lição alerta que a vaidade se disfarça na posição de maioral, tanto na ciência, como na política, como nas finanças, como no comércio, e até no conhecimento doutrinário. Infelizmente, nós vemos muito. A lição também nos traz a questão do serviço em silêncio, que o verdadeiro discípulo de Jesus não busca aplausos, mas serve em silêncio, sem esperar reconhecimento. Mostra também aquele contraste, como eu disse, né, do terreno material versus o divino. Enquanto na terra os maiorais buscam ser servidos, que é isso que a maioria das pessoas que dispõem de prestígio social acabam recebendo, nas esferas de Jesus, o maior é aquele que mais serve, e sempre se colocando por último, o último da fila. Tem também a questão do perigo da presunção. Críticas à presunção dos intelectuais e líderes religiosos que se colocam acima dos outros. Então, quando as pessoas detêm algum tipo de prestígio material sem ter o amor fraterno no coração, eles realmente, movidos pela vaidade e pelo orgulho, se sentem e se colocam numa postura de superioridade em relação aos demais semelhantes. E a questão também da verdadeira grandeza, né? A maior lição é o amor e o serviço ao próximo, lembrando que a glória pertence a Deus e não ao homem. Então, em resumo, a mensagem nos convida à autoanálise para reconhecer onde somos vaidosos e nos esforçarmos para ser o último e servo de todos. Aqui caímos na nossa constante reflexão, né? Acerca da reforma íntima tão necessária e que devemos estar a caminho continuamente, diariamente. Então, seria isso que eu consigo colocar aqui para a gente refletir sobre o evangelho de hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, esse é o momento. A lição foi muito bonita, que fala da humildade, né? A humildade que é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso coração. Mas a gente sempre deixa exacerbar o orgulho, né? A vaidade. É onde a gente acaba caindo, né? Na parábola de Jesus diz: aquele que será elevado será rebaixado, aquele que é rebaixado será elevado, né? E ele fala, quando você vai numa festa, coloca-se sempre no último lugar para que o anfitrião da festa te chame para se colocar no primeiro, né? E é verdade, toda vez que a gente tenta se sentir para cima, a gente acaba levando uma decepção, né? Para a gente ver se abaixa um pouquinho o nariz. A reforma íntima, muito difícil, né? É o orgulho, a vaidade. Sempre a gente tem, em algum ponto de vista, a gente acaba colocando isso em prática. Uma das maiores chagas do ser humano aqui na Terra que leva a gente à perdição, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Mas foi muito bem explicado, tá muito bonita a lição, explicada por Emmanuel, né? Foi muito, muito bonita a lição dessa noite. Realmente foi muito proveitosa e nos serviu de muita inspiração. Esse é o objetivo aqui do nosso evangelho, desse trabalho que fazemos. Então, passada a leitura, passadas as considerações, vamos envolvendo com muito amor e carinho
a Inês, que fará por nós as vibrações da noite. Vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento a Jesus e através dele pedindo que envolva todos os nossos irmãos em aflição, destinado aos nossos asilos, orfanatos, aos hospitais, às pessoas enfermas em seus leitos, aos lares em desajustes, ao pai de família desempregado que não tem pão para saciar a fome, envolvendo também os nossos amigos que se estão nas sarjetas, moradores de rua, envolvendo também aquela pessoa que nós sabemos que precisa de vibrações. Vamos dar um momento de silêncio e vamos mentalizar cada uma delas, envolvendo com muito amor nesse instante. Graças a Deus, que cada um possa ter recebido o amparo e o remédio necessário, envolvendo também todas as casas de oração, principalmente esse grupo, que sempre está divulgando o Evangelho de Jesus, que possa continuar sempre assim. Vamos envolver também os nossos lares, principalmente, mentalizando as nossas casas nesse instante, que será visitada por Jesus, os nossos familiares, principalmente aqueles que nós não temos muito entendimento, envolvendo também as pessoas que fazem parte desse grupo que no momento não estão presentes. Vamos pedir a Jesus que envolva cada um de nós, porque nós necessitamos muito das suas bênçãos, para que possa nos fortalecer a seguir o seu caminho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus que assim seja. Vamos depositando todas essas nossas intenções nos braços amorosos de nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela possa direcionar não só em favor das intenções nomeadas, como também para todos aqueles que necessitam e que não foram citados nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim nos ligando à equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, que possa estar presente, fluidificando a nossa garrafinha de água, colocando um pouco daquilo que necessitamos, e que possamos assim sorver esse remédio salutar no dia a dia, complementando a garrafa antes que termine, até o nosso próximo encontro. E assim, com o nosso coração imensamente gratos por tudo que recebemos, vamos pedir para que Deus possa nos envolver com suas vibrações de amor, a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, de retorno às nossas atividades domésticas, ao nosso lar, poder, daqui a pouco, termos uma boa noite de sono, de refazimento e de atividades, quem sabe, no plano espiritual. E assim, rogamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, e pedimos permissão para encerrarmos o Evangelho da noite de hoje, através da oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, graças a Deus que assim seja. Eu agradeço imensamente a presença
porque sem a qual o nosso trabalho não estaria realizado. Muito obrigada, um beijo no coração e uma boa noite, Inês. Boa noite a todos. Tchau.